Me parece então que o agronegócio ele não quer mais produzir arroz e feijão. O negócio agora é só soja, milho e alguns outros grãos aí para exportação. Bom, pelo menos foi o que noticiou vários meios de comunicações hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro. Entrei logo pela manhã, eu vi vários jornais que noticiam, que trazem notícias relacionados ao agronegócio, trazendo aí alguns títulos meio polêmicos, falando que a área de produção de soja e milho está aumentando e com isso arroz e feijão está diminuindo. Bom, fomos bombardeados com essas informações, mas será que isso realmente é verdade? O que está por trás disso? Tudo isso eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Eu sou o professor Daniel Escotar, você está agora no canal da Agriconline, onde semanalmente eu trago aqui diversos vídeos, conteúdos técnicos e conteúdos voltados a mercado e carreira. Então é muito importante que você já esteja inscrito no nosso canal. Se inscreve aqui no meu canal, porque se você estiver inscrito automaticamente, sempre que eu trago um vídeo novo, você é noticiado, você é avisado, E aí você vai poder não perder nenhum conteúdo gratuito que a gente está disponibilizando aqui. E por favor, já dá o seu like, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e vai mandar para mais pessoas. Galera, sem enrolação, vamos lá. O que está acontecendo? Vamos entender isso daqui. O IBGE, ele desde 2006, eu acho, ele tem uma sigla chamada LSPA, que é o levantamento sistemático de produção agrícola. Ele traz dados relacionados à área plantada, a consumo, enfim, relacionado aqui ao agronegócio. Beleza? E ele vem fazendo esse acompanhamento desde essa época, de 2006, 2005, não lembro a data correta. E ele divulgou de ontem para hoje uma notícia, um dado interessante, que ele diz o seguinte: olha, a área plantada de arroz e feijão diminuiu, enquanto a área plantada de soja e milho aumentou. Beleza, isso aqui foi um prato feito para vários meios de comunicação, jornais, que questionam bastante a forma com que eles entregam esse tipo de informação, sem trazer toda uma contextualização, Mas meu trabalho é esse, vim cá mostrar para vocês os números. Tudo que eu vou trazer para vocês agora foi o que o IBGE divulgou, tá? Nada aqui inventado, tudo que o IBGE vocês vão poder pesquisar lá depois, eu posso talvez depois deixar aqui os links para vocês mesmo darem uma estudada. Mas olha só, quando você noticia dessa forma, isso parece meio tendencioso, porque o que parece? Bom, soja e milho está aumentando, automaticamente está ocupando a área de feijão e arroz, ou nós estamos preferindo produzir soja e milho e estamos deixando arroz e feijão de lado. E galera, não é isso, mas não mesmo. Não existe essa relação direta entre os dois, pelo menos não nesse sentido que a gente está falando aqui agora. E eu vou te explicar por quê. Vamos lá, vamos aos números primeiro do IBGE. Arroz, a área plantada diminuiu 44% nos últimos 16 anos. Correto, tá? Nos últimos 16 anos, diminuímos a área plantada em 44%. Feijão, diminuímos a área plantada em 32%. Soja, aumentamos a área plantada em 86% e milho, aumentamos a área plantada em 66%. Bom, isso aqui não foi noticiado, mas dessa forma. Então, para quem é leigo, vai pensar assim, realmente vai interpretar dessa forma, mas não é. Vamos lá. Vamos primeiro entender o porquê que diminuiu a área plantada de arroz e feijão. Ponto número 1. Galera, nos últimos 15 anos a gente avançou demais em produção. Demais. Então a gente produz muito mais na mesma área do que produzíamos há 10, 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então não houve necessidade de expansão de área. Segundo ponto importante, a nossa produção de arroz e feijão ela é feita principalmente pela agricultura familiar, que faz um trabalho maravilhoso no Brasil, e disponibilizado ao mercado interno, ou seja, para o consumo interno, para o consumo dos brasileiros. Pouca coisa vai para fora, você vai entender um pouquinho através dos números. Mas o que acontece é que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, o consumo de arroz e feijão no Brasil diminuiu. Olha que dado interessante. O próprio IBGE traz esses números. Em 2008, preste atenção, o consumo de arroz por domicílio, por casa, era de 26,4 quilos. Ou seja, cada domicílio anualmente consumia cerca de 26,4 quilos de arroz. É anual isso aqui? Bom, não importa assim. Depois eu tenho que confirmar, mas o dado é esse, né? 26,4 quilos
de arroz por domicílio. Isso em 2008, desculpa. Em 2008, 26,4 quilos de arroz. Já em 2018, esse consumo caiu para 16,7 quilos. Então, a gente teve uma diminuição de quase 10 quilos de arroz por domicílio. Feijão. Em 2008, os brasileiros consumiam 9,1 quilos de feijão por domicílio. Enquanto em 2018, esse número também quase caiu pela metade, 5,9 quilos de feijão por domicílio, dados do IBGE. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, o consumo de arroz e feijão diminuiu. Ah, Daniel, mas existem motivos para diminuir? É uma questão de dinheiro, é uma questão de dieta, é uma questão nutricional? Pode ser, tem vários motivos, mas não é o meu objetivo entrar nesses detalhes aqui, tá? Não tem a ver com produção, isso daqui. A parte de consumo pode ter questão econômica, pode ter questão política, pode ter questão nutricional, avanço em questão de dieta, né? Porque carboidrato não é o bonzinho, assim, pelo menos em grande consumo, em grande quantidade, como a gente pensa, né? Mas aí vocês perguntam aos nutricionistas, né? Comigo não, tá? Mas eu tô falando aqui de produção. Então, o consumo diminui. Se o consumo diminui, a demanda também diminui. Automaticamente a gente passa a ter que produzir menos. Se é para o consumo interno, a gente acaba tendo que automaticamente produzir menos. E aí você pode perguntar assim, Daniel, mas não seria melhor então ampliar a nossa produção? Assim ficaria mais barato, né? Ou seja, se eu teria mais arroz e feijão no mercado e menos pessoas consumindo, automaticamente o preço diminuiria. Teoricamente sim, mas na prática não é assim que funciona. Por quê? Porque aqui entra um outro fator que é o custo de produção. O custo de produção. E eu também trouxe esses dados para vocês. Porque veja bem, o custo de produção aumentou demais. Então, por exemplo, em 2007, para a gente produzir 1 hectare de arroz, a média era que a gente gastava, os produtores rurais, R$ 3.619,14. Hoje, em 2022, o custo para produzir 1 hectare de arroz está em R$ 14.304. De feijão, também aumentou. Em 2007, a gente gastava R$ 2.893,39 para produzir 1 hectare de feijão, enquanto em 2022 está em R$ 14.165,31 para poder produzir. Ou seja, o custo de produção aumentou. E aí você fala assim, mas vamos aumentar mesmo assim a produção. Galera, se aumenta demais a produção, realmente ele tende a diminuir um pouco o preço do arroz e do feijão por conta da grande oferta no mercado. Só que, se o preço ele baixa muito, o que vai acontecer? Por conta do custo de produção, o produtor ele não tem capacidade de entregar por aquele preço. E aí, o que ele vai falar? Vou parar de produzir, né? Porque aí sim, não vale a pena para mim. Nesse preço não dá para mim. Se ele para de produzir, automaticamente diminui novamente a oferta do produto no mercado. Então não tem jeito, o mercado ele vai se adaptar ao preço. Então não tem jeito. Então o custo de produção também aumentou muito. Mas a pergunta mais importante que a gente tem que se fazer diante desses dados é o seguinte: o Brasil continua produzindo a quantidade que a gente precisa de arroz e feijão? Porque arroz e feijão para a gente não importa para exportação. O mais importante na dobradinha mais importante do prato brasileiro é se a gente tem arroz e feijão no Brasil para todo mundo. E o dado é o seguinte: sim, não vai faltar arroz e feijão, inclusive está sobrando. Olha só, o que a gente tem disponível de arroz hoje da nossa última safra? Produzimos 12.728.100 toneladas de arroz. Quanto que o Brasil consome de arroz? Vai consumir em 2022? É lógico que o ano safra é diferente do ano corrente, né? Mas para a gente ter uma noção, consumo 10.800.000 toneladas de arroz. Então o Brasil tem mais de 12 milhões produzido e temos consumo de 10 milhões, vai estar sobrando e podemos ainda exportar. Feijão, produção disponível 3.109.400 toneladas. Consumo interno de feijão 2.850.000 toneladas. Ponto. Então, nós temos arroz e feijão disponível, tá? Temos arroz e feijão disponível. Então, esse negócio de falar assim que, estamos produzindo mais soja e milho, automaticamente vamos parar de produzir arroz e feijão. Não, galera, não é. Isso é falácia, não há uma relação direta nesse sentido que estamos tratando aqui entre as duas culturas. Entre as duas culturas, o mais importante é que a gente consiga abastecer. Eu sei que muitos de vocês vão falar assim, mas e o preço? E o preço? Galera, aí já não é
O motivo do preço já não é porque o produtor, é culpa do produtor. Isso tem uma questão de mercado, né? Eu já falei sobre isso aqui, sobre questão de adubo, de dependência, de processos, de logística. Isso aí já não depende do produtor rural. Então, e o caminho também, assim, não vai ser ampliar, não vamos ampliar demais a produção de arroz e feijão. Galera, o custo de produção não bate. A gente vai ter muito produto no mercado e o preço vai diminuir, o produtor vai falar, não, por esse preço eu não trabalho. Aí sim que ele vai querer produzir outra coisa. Principalmente a agricultura familiar, certo? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de interpretar esses dados e olhar para todos os números que estão sendo disponibilizados. Isso daqui é fundamental, tá? E aí ele fala assim, mas soja e milho está aumentando por quê? Porque tem demanda, né? Soja e milho são commodities. Você pega aí a China, por exemplo, nossa maior compradora, os caras, né, tá lá, uma população gigantesca, o pessoal se reproduz igual o guaxinim, muita gente, né, foi um dos grandes, para a contribuição para a gente ter chegado agora a 8 bilhões nessa população mundial, eles querem comprar, a gente tem capacidade de produzir, nós vamos produzir mesmo. O que a gente não poderia fazer é deixar de disponibilizar para o mercado interno aqui o nosso alimento, tá? Agora, a questão de preço é outra coisa. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando interpretamos esse número ou quando a gente pega esses títulos tendenciosos que a gente vê na mídia e quer jogar a culpa em cima do produtor. Não, o produtor não quer produzir mais arroz e feijão, não. O negócio dele agora é soja, milho e trigo. E não é por aí, né? E não é por aí. Então, assim, a minha intenção era vir aqui e trazer para vocês os números que o próprio IBGE disponibilizou. Isso aqui não é nada inventado, isso aqui não é do Daniel. Vocês podem depois se aprofundar e vocês vão ver que é os números que o IBGE está disponibilizando. Daniel, tem chance, então, de a gente parar mais ainda a produção de arroz e feijão? Pois é, isso aqui poderia acontecer? Pode, ninguém sabe se isso vai acontecer. Aí sim, se a gente produzisse menos do que consome, aí sim seria um problema. Mas o próprio mercado aqui, só que o preço aumentaria, a gente automaticamente, e o produtor ia ser forçado a produzir mais arroz e feijão. Enfim, mas é uma dinâmica que os números têm que dizer pra gente. Beleza? Ficou com alguma dúvida sobre isso aqui? Tá entendido? Comenta aqui embaixo. Tem alguma coisa que você quer complementar? Comenta também. Isso aqui é importante para a gente poder debater, né, sem ideologia, sem nuvens aqui para poder atrapalhar a gente. E vale lembrar também que se você é do agronegócio, você como técnico, estudante, produtor rural, engenheiro agrônomo, profissional do agronegócio, se você quer se especializar, a sua melhor possibilidade e oportunidade é assinando hoje a Agricoline. Como eu já te expliquei diversas vezes, agora você não precisa mais ficar comprando vários cursos. Eu quero comprar um curso de soja, um curso de milho, um curso de café, um curso de herbicidas, um curso de defensivos, um curso de nutrição de plantas, um curso de irrigação. Não. Agora, de crédito rural, agora você pode assinar a Agricoline e ter acesso ilimitado a todos os cursos. Tudo que você precisa tem lá dentro. Eu quero estudar sobre soja, tem curso de soja. Café, tem curso de café. Quero sobre defensivos, tem curso de defensivos. De agricultura familiar, agricultura orgânica. Quero sobre irrigação, sobre crédito rural. Tem tudo lá dentro. Você escolhe os cursos que você quer estudar e paga a sua assinatura anual. Cancela ela quando quiser. Depois que termina cada curso, você recebe o certificado de conclusão de cada curso que você fez. E ainda tem a possibilidade de tirar suas dúvidas direto com os maiores especialistas do nosso setor. Né? Debaixo de cada aula tem um local, você coloca lá e até 24 horas um especialista vai te responder. Tem tudo que você precisa lá dentro. E tem um link aqui embaixo desse vídeo para você poder clicar e fazer a sua assinatura, certo? Ou você pode acessar www.agricoline.com.br. Beleza? Mas muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação nesse vídeo. Forte abraço e até a próxima.